Nós já estamos de volta com o Roda de Entrevista, que hoje recebe o presidente da Getop, Jaime Rincon. Aqui no estúdio também para me ajudar neste bate-papo de hoje à noite estão meus colegas jornalistas Janete Ferreira e o Bruno Nascimento. A Janete vai começar esse bloco. Por favor, Janete. Presidente, uma das promessas do então candidato Marconi Perillo ao governo do estado era a construção dos CREDEX. Cadê? Nós estamos com o programa dos CREDEX bastante atrasados. Ontem, coincidentemente, inclusive, eu conversei com o governador sobre esse tema. Nós estamos agilizando agora a conclusão do CREDEC de Aparecida. Lá, inclusive, nós já temos até a OS contratada para fazer a gestão. É um programa fantástico. Eu digo que de todos os programas sociais lançados pelo governador Marconi Perillo, talvez o CREDEC seja um dos mais importantes, inclusive até pela situação da droga e do dependente químico no Brasil. Eles foram interrompidos por razões financeiras. É uma obra cara. O CREDEC, nós temos um investimento muito grande na construção, uma construção grande, que contempla todas as atividades necessárias para a recuperação do dependente químico, e a manutenção também é muito grande. Presidente, desculpe interromper, e já interrompendo, como diz o nosso colega, mas o senhor disse que houve problema financeiro. Que tipo de problema? Porque a promessa é antiga da construção dos CREDEX. Não houve aí uma falta de planejamento? O que houve? Não houve falta de planejamento. No de Aparecida, por exemplo, nós estamos com mais de 95% da obra concluída. Aliás, já está concluída, faltam pequenos ajustes. Inclusive, como ele foi o primeiro a ser projetado e a primeira construção a ser iniciada, durante o período de construção nós tivemos que fazer algumas adaptações, porque não existia um modelo de CREDEC. Essa ideia surgiu aqui. Então, com essas modificações, a obra atrasou um pouco e nós tivemos alguma dificuldade porque nós esgotamos o limite do valor contratado. Então, nós tivemos que refazer processo. Nesse meio tempo, surgiram entraves burocráticos. A partir daí, o Estado entrou em situação financeira difícil e nós não tivemos os recursos para poder concluir. Isso vale para os outros CREDECs que já estão em execução, o de Quirinópolis, o de Morrinhos e o de Caldas Novas. O de Aparecida vai funcionar esse ano? Vai funcionar esse ano. É o primeiro que nós vamos entregar. Nós estamos trabalhando para entregar o de Aparecida ainda no primeiro semestre. Presidente, por que no poder público as obras demoram tanto para acontecer? A gente vê, por exemplo, essa obra do Centro de Excelências que atravessou governos, né? Veio do segundo governo do governador Marconi Perillo, passou pelo Alcides, entrou no governador Marconi agora e a obra não acontece. Nós temos, por exemplo, o Centro de Cultura e Convenções, o Oscar Niemeyer, não é nem Centro de Cultura e Convenções, né? Centro Cultural, que ele também demorou muito, a obra teve problemas. Por que isso acontece no poder público e na iniciativa privada? Isso não é uma prerrogativa que acontece sempre? Bom, isso não é uma regra. Nós entregamos o GOL com 23 meses. Do dia que nós iniciamos ao dia que o governador fez a inauguração, foram 23 meses. Uma obra de 70 mil metros quadrados. Existem alguns problemas de ordem pontual. O Estádio Olímpico, Centro de Excelência, ele ficou paralisado durante o governo Alcides Rodrigues, ficou todo o tempo paralisado. Lá nós tivemos um problema de ordem burocrática. O Ministério Público Federal interferiu, fez questionamentos que não cabiam. Nessas idas e vindas, nós perdemos quase 2 anos discutindo se as apontações que o Ministério Público tinha feito eram corretas ou não. Tivemos um problema com a empresa contratada anteriormente para rescindir o contrato. Para você contratar no poder público já é difícil. Para você rescindir um contrato, mesmo que o prestador de serviço não esteja prestando o serviço de boa qualidade, é quase que impossível. O detentor do contrato ele passa a ser dono da obra e o agente público tem uma limitação muito grande para aplicar qualquer penalidade, principalmente para rescindir um contrato. Rescisões de contrato de forma unilateral, elas vão parar sempre na justiça e aí nós sabemos os prazos que demanda para discutir esses temas na justiça. Então nós conseguimos, as obras rodoviárias, por exemplo, nós entregamos todas praticamente dentro do prazo. As obras civis, além do GOL, que é uma obra emblemática, nós entregamos várias obras dentro do prazo. Agora, no caso do GOL, nós fizemos essa obra, inclusive, com um prazo inferior ao que a iniciativa privada faz, mas isso é exceção. Existem trâmites burocráticos, questionamentos na parte licitatória. Felizmente, na Getop, nós fizemos mais de 1000 licitações de grande porte. Nós não tivemos uma licitação que tenha parado na justiça, que tenha sido objeto de questionamento de qualquer órgão de controle. Nós tivemos na Getop
Teve a Operação Compadrio, né? A Operação Compadrio, ela fez todas as investigações e não apontou um único. Sim, mas houve fraudes em licitações. Nenhuma. Eles disseram que havia fraude em licitação e não apontaram uma licitação com fraude na Getop, nenhuma. Eles generalizaram, tanto é que eu cobrei isso, generalizaram fraude em licitação. Bom, se tem fraude em licitação, ele é obrigado a indicar qual licitação e qual a fraude e qual o prejuízo. Eles apresentaram a denúncia já à Justiça, indiciaram o ex-diretor Marcos Mussi por um ato que eles dizem que ele teria sido sócio oculto de uma empresa que chama-se Padrão. Ele não era sócio oculto, ele era sócio ostensivo. Ele vendeu a parte dele quando entrou no governo, recebeu o produto da venda, depositou na conta dele. Só que essa Padrão não tinha contrato com a Getop. Ela nunca prestou serviço para a Getop, ela nunca recebeu um centavo da Getop. Ela prestava serviço para a Secretaria de Infraestrutura, não tinha nada a ver conosco. Então, a Operação Compadrio, é bom que a gente registre isso, ela não apresentou nenhuma prova, nenhuma acusação formal em relação ao ato de qualquer servidor da Getop. Portanto, nós passamos ilesos na Operação Compadrio. Agora, eu respeito o Ministério Público, é papel do Ministério Público fiscalizar. Agora, quando você não encontra nada, eu também acho que tem que fazer justiça. A gente está esperando, inclusive, do Ministério Público, uma manifestação formal em relação à Getop, porque não houve nenhuma acusação relacionada a nenhum servidor da Getop por atos praticados dentro da Getop. Então, continuando, nós tivemos uma economia de mais de 2 bilhões de reais nas licitações que foram feitas. Nós fizemos licitações de todos os valores, de 10 milhões a 150, 200 milhões de reais. Não tem nenhuma licitação nossa que tenha sido questionada ou que alguém tenha apontado qualquer indício de direcionamento ou favorecimento. Pelo contrário, as nossas licitações são disputadas por empresas do Brasil todo e nenhuma tem condições de fazer qualquer acusação em relação à lisura dos processos licitatórios e de contratação por parte da Getop. Como eu já disse, nós licitamos quase 8 bilhões de reais, tivemos mais de 2 bilhões de desconto. Se eu tivesse contratado pelos 8 bilhões, eu estaria rigorosamente dentro da lei. Mas não, nós contratamos por 6 bilhões, com os descontos que nós tivemos. Eu quero que alguém indique que com a economia de 2 bilhões de reais, em licitações em que nós poderíamos ter contratado por 8, se alguém tem condições de dizer que tem havido beneficiamento, direcionamento ou vantagem a quem quer que seja. Outro item importante, o volume de aditivos que todo mundo critica e que eu critico também, aplicados na Getop, representa 4,5% dos valores contratados. 4,5%. Se nós tivéssemos feito 25% de aditivo, eu estaria rigorosamente dentro da lei. A prática anterior na Getop, antes da nossa gestão, todos os contratos, eu já fiz o levantamento, todos os contratos assinados pela gestão anterior tinha 25% de aditivo. Se eu tivesse feito 25% de aditivo em todos os contratos, isso representaria mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, eu estaria dentro da lei. Nós fizemos aditivo de 4,5%, representa em torno de 200 milhões de reais, aditivos de serviço. Presidente, os diretores, ou um dos diretores, se não me engano, o Marcos Mussi, ele admitiu indicações de empresas, né? Aquelas sublocações, elas são legais? Isso é legal dentro do serviço público? Eu defendo, diz para os outros diretores, acontece o seguinte, vem uma empresa de fora, que não conhece ninguém aqui, uma empresa que ganha uma rodovia, por exemplo, ele não executa 100% das obras. Ele subcontrata o cara que vai fazer um bueiro, que vai fazer o meio-fio, que vai plantar grama. Sabe? Isso é subcontratação. O cara chega e fala assim, vocês têm alguém aqui que poderia fazer esse serviço? Nós temos todo o interesse em que o subcontratado seja eficiente, porque senão vai representar na qualidade da obra, isso vai representar má qualidade ou atraso. A gente sempre, os diretores sempre decidem, tem fulano, dá 2, 3, 4, 5 nomes. Isso é praxe, isso não é só na Getop, não. Isso é no mercado do Brasil todo. Mas isso fere algum instrumento legal? Nada, não tem nada de ilegal, nem de imoral. É um serviço, é uma informação que o diretor está dando em benefício da qualidade da obra. Agora, falou que o Marcos fez indicação. Ok, então aponte qualquer vantagem que o Marco eventualmente tenha levado nessa indicação. Ninguém conseguiu falar.
Tá bom, se o senhor fez essa indicação aqui, o senhor tem algum interesse? Se ele teve algum benefício? Ninguém. Os sigilos do Marcos foram todos quebrados, fiscal, telefônico, bancário. O patrimônio do Marcos é exatamente o mesmo de quando ele entrou na Getop. Não acharam, vasculharam a vida dele inteirinha, não acharam nada que pudesse incriminá-lo. Um dos diretores não era sócio de uma empresa, tirando a Padrão? Não. Ele não tinha participação na empresa que executou o serviço? Não, o que eles disseram é o seguinte, aí não é diretor. É um funcionário que tem funcionário efetivo, que tem mais de 30 anos de serviço prestado ao Estado. O que eles disseram é o seguinte, é que ele seria sócio de um trator que trabalhava para empresas que prestavam serviço para a Getop, mas não prestou serviço para nenhuma obra da Getop. A informação que nos chegou é que ele prestou serviço para a empresa que presta serviço para a Getop, mas em obras do DENIT. Tá. Isso eu condeno. Agora, como é que nós, da diretoria, vamos investigar 1.100 funcionários se o cara tem trator, ou se ele tem uma carroça, ou se ele tem uma bicicleta, que eventualmente ele presta serviço para empresas que trabalham? Isso não compete a nós, essa fiscalização. Se, eventualmente, o Ministério Público encontrar algum prejuízo ao Estado, algum ato que incrimine esse funcionário, que ele seja responsabilizado. Agora, nós não podemos generalizar e fazer como o Jornal Popular fez, de colocar uma manchete, sabe assim, que ofendeu a todos nós, colocando engenharia da fraude. Como se a engenharia que a Getop praticasse fosse fraudulenta, ou que lá tivesse um bando de ladrões especializados em lesar o poder público. Eu repito, eles não apontaram nada que pudesse incriminar ninguém da Getop. Vou interromper o senhor novamente, porque o nosso tempo estourou nesse segundo bloco, mas acompanhe que ainda tem muita entrevista pela frente.